Olá, gente querida! Estamos aqui na nossa quinta semana de atividades virtuais. Espero que todos vocês estejam bem na medida do possível. Espero que os efeitos desse isolamento social estejam minimizados na vida de todos nós. E que todo mundo esteja conseguindo se manter razoavelmente bem. Espero que vocês estejam saudáveis, porque saúde é o que mais importa para a gente conseguir se reerguer nos momentos mais difíceis. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, um tema que tem muitas fake news sobre ele e que muitas vezes a mídia e a internet criam uma imagem muito negativa desse tema e as pessoas seduzidas pelo discurso da mídia ou das redes sociais terminam reproduzindo esse discurso negativo sobre esse tema sem propriedade nenhuma, sem nunca ter lido sobre isso. E a gente vai tentar esclarecer um pouquinho mais sobre o tema dos direitos humanos. É muito comum no Brasil ouvir falar que direitos humanos são direitos para defender bandidos. E que, na verdade, as pessoas que defendem os direitos humanos são defensoras de criminosos e defensoras da criminalidade. Isso é um completo absurdo, né? Na verdade, ninguém defende criminoso. Ninguém defende a criminalidade. A criminalidade é algo que afeta a todos nós. Desde aqueles crimes do colarinho branco, os crimes dos políticos mais poderosos que roubam bilhões dos cofres públicos, até o crime mais cotidiano, que furta nosso celular e nossos pertences nas ruas. Na verdade, a tentativa dos direitos humanos é mudar as condições sociais das pessoas, garantir dignidade para a vida de todo mundo, para que ninguém se sinta seduzido pela violência ou pela criminalidade. E dignidade é a palavra-chave dos direitos humanos, e eu acho que dignidade é algo que ninguém é contra, né? Mas, infelizmente, o bombardeio sobre essa expressão direitos humanos foi tão grande, que é difícil mudar a cabeça das pessoas sobre ela. E é isso que eu vou tentar fazer aqui um pouquinho com vocês, discutir essa ideia e de onde é que ela veio. O Brasil é um país que sofre de exploração, o povo brasileiro sofre muita exploração, os nossos salários são muito baixos comparado a outros países, nossas condições de trabalho são muito ruins comparado a outros países. Nossas condições de moradia, de limpeza, de higiene, saneamento básico são bem ruins comparadas à maioria dos outros países. Enfim, eu acho que a palavra que mais define o que é o Brasil é desigualdade, né? O Brasil é um país cheio de ricos, milionários e até bilionários, e ao mesmo tempo uma população muito carente, muito empobrecida. A desigualdade ela acontece até mesmo nas escolas, né? Onde você vê numa mesma cidade uma escola capaz de cobrar R$3.000 de mensalidade, ao lado, por exemplo, no mesmo bairro de uma escola pública bem deficitária, com pouca estrutura e com poucas condições de ensino. Não sei se vocês perceberam, mas quanto menos se investe em serviços públicos, mais a população continua carente e precisando, né, de serviços públicos. Na verdade, a falta de investimento em serviço público é justamente para manter o pobre na pobreza. Porque se a escola pública fosse tão boa quanto a particular, o pobre conseguiria sair da situação de pobreza com muito mais facilidade através dos estudos, através dessa arma libertadora que é os estudos. Então, tudo aquilo que serve aos interesses de quem mais precisam passam a ser criminalizados, passam a ser vistos como algo negativo, para convencer as próprias pessoas que precisam de que aquilo ali é inútil, né? E muita gente, por exemplo, não acredita no potencial da educação, muita gente não defende o SUS, né, que é um serviço de saúde gratuito, muita gente não defende os serviços públicos e não notam que somos nós os que mais dependemos dos serviços públicos. E os serviços públicos são direitos humanos, né? Se você quiser ser uma batata, tudo bem. Se você quiser ser uma baratinha, tudo bem. Mas se você quiser ser gente, você tem que lutar pelos seus direitos. E direitos humanos é isso. Direitos humanos é um conjunto de direitos que vale a pena a gente lutar. Porque todos os direitos humanos podem ser resumidos na palavra dignidade. Essa é a palavra-chave dos direitos humanos. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, na época ainda do Império, né, do governo de Dom Pedro II, Dom Pedro II pegou dinheiro público e pagou a vinda de vários europeus brancos para o Brasil, porque a mentalidade da época era tão racista que acreditava-se que o Brasil só ia ser desenvolvido se extinguisse a população negra aqui. População negra e população indígena. O Brasil só ia se desenvolver se fosse um país totalmente branco. E aí pegou-se dinheiro público para trazer pessoas brancas para o Brasil, para embranquecer a população. E era essa palavra que eles usavam na época, embranquecer a população. O Brasil conviveu quase 400 anos com a escravidão, foi o último país do mundo a acabar com a escravidão.
E depois que a escravidão foi encerrada, não se deu trabalho, não se deu educação, alfabetização para os ex-escravos, que fizeram com que eles, né, terminassem criando as primeiras favelas e vivessem em condições péssimas, como a maioria das pessoas que moram em periferias vivem até hoje. Se a gente for comparar nossas condições que moramos em periferias com as condições das pessoas que moram, né, nos grandes bairros e nas ruas e locais mais chiques da cidade, parece até que são dois países completamente diferentes, são duas realidades completamente diferentes. E o pior disso tudo é que a gente se acostumou com isso, né? A gente se acostumou com a realidade tão desigual quando a gente não deveria se acostumar e deveria lutar por mais direitos. E que direitos são esses? Os direitos humanos, né? Os direitos humanos, os direitos à dignidade. Na Alemanha existiu um fenômeno político chamado nazismo. O nazismo se baseava na ideia racista de que existiam raças superiores e raças inferiores, e que cabia às raças superiores exterminar todas as raças inferiores. As raças inferiores eram os negros, eram os judeus, os latino-americanos, os brasileiros, como nós somos, certo? E a sorte da gente é que o nazismo perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? Foi derrotado, porque se tivesse sido vencedor, provavelmente a gente nem estaria aqui hoje, porque a América Latina teria sido completamente toda exterminada pela ideia nazista, né? E nós somos da América Latina. Todos aqueles povos que são mestiços, né, que são povos misturados, eram considerados como inferiores. E o nazismo começou a exterminar e chegou a matar milhões, milhões e milhões de pessoas, né? Quando mata um é nome, mas quando mata milhões vira número, estatística, né? E a gente não tem nem ideia do horror do que foi o nazismo. E aí quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a ONU, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, criou uma declaração, um documento, afirmando a necessidade de todos os países do mundo garantirem alguns direitos básicos para as pessoas, para evitar que ideologias como essa do nazismo, do racismo, voltassem a ser fortes nas sociedades como eram até aquele momento da Segunda Guerra Mundial. E esse documento chama-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nessa declaração está falando que todo mundo tem direito à saúde de qualidade, todo mundo deve ter direito à moradia de qualidade, a uma educação de qualidade. Diz que a obrigação dos países é combater a pobreza, diz que a obrigação dos países é garantir um bom saneamento básico para as pessoas, diz que a obrigação dos países é garantir uma moradia de qualidade, um emprego de qualidade, um emprego estável, para que o pai e a mãe de família consigam sustentar a sua família sem medo de ser demitido, sem medo de no outro dia ter que cair fora do emprego. Diz que os jovens também têm direitos, as crianças também têm direitos. Enfim, uma série de direitos importantíssimos para garantir as condições mínimas para qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. E todos esses direitos, como eu falei para vocês, podem ser resumidos na palavra dignidade. No entanto, os direitos humanos são muito desrespeitados o tempo todo. O Brasil é um dos países que mais desrespeita os direitos humanos, né? A maneira como a polícia, por exemplo, atua nas periferias é desumana, né? Há 10 dias atrás a gente teve um caso de uma criança de 14 anos que estava dentro de casa no Rio de Janeiro e foi baleada, né? E quando foram fazer a perícia no local, tinham mais de 70 marcas de bala na casa da criança e não tinha ninguém suspeito de nada na casa dele. A polícia precisa ter dados, precisa ter números, né, para garantir que está sendo eficiente. E muitas vezes esses números são de pessoas inocentes. E não são exceções, isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Os próprios policiais que mataram a criança pegaram o corpo do menino, levaram de helicóptero sem avisar a família do que tinha acontecido e jogaram em um IML bem sujo, bem sem condições, justamente para não fazerem a perícia e notarem que foi um assassinato por parte da polícia, né? Ao mesmo tempo, a gente também vive um desrespeito aos direitos humanos em relação aos serviços públicos, que são quase sempre que são sempre financiados com o dinheiro dos nossos impostos, mas eles nunca entregam aquilo que deveriam entregar. E os serviços públicos estão cada vez mais sendo sucateados, estão cada vez mais sendo piorados, e o povo está ficando cada vez mais na mão, independente de si mesmo, né? E quando a gente não devia depender de si mesmo, mas a gente devia ter uma série de proteções, uma série de garantias que nos fizesse viver uma vida cada vez melhor. Enfim, defender os direitos humanos não é defender bandido. Defender direitos humanos é defender uma qualidade mínima e digna de vida para todos nós. Moradia, saúde, habitação, tudo isso são direitos humanos. Direitos humanos é justamente aquilo que nos diferencia dos outros animais. São direitos que a gente precisa lutar e criar para nós mesmos, para todos os seres humanos. E tanto nessa semana como na semana que vem,
Esse vai ser o grande tema das nossas atividades aqui em História e em todas as outras matérias. Direitos Humanos, certo? As atividades você confere aqui na nossa sala de aula virtual. Vai ter uma atividade para essa semana e uma atividade para a próxima, tá certo? Esse vídeo aqui foi só para introduzir para vocês como surgiu a ideia de direitos humanos e provar que ele não é uma defesa de bandidos, mas na verdade é uma defesa de dignidade de vida para você e para todos nós. Um forte abraço a todos e todas e vamos embora para as atividades.